Brincadeiras por meio das narrativas e Vygotsky em suas relações com os alunos surdos. Elias Paulino da Cunha Júnior. É uma potencialidade de aprendizagem, ou seja, é possível se construir, se constituir também para a criança em seu pensamento, onde o brincar fora da escola é oportuno. O lúdico, dentro da sala de aula, pode misturar, como o Vygotsky diz. Né? Então, mistura esse conteúdo com aprendizagem em contexto escolar, porque tanto o brincar quanto o lúdico, eles caminham juntos. E a questão, ela vai depender da estratégia, do ponto de vista que o professor vai utilizar nesse compartilhamento. Então, é possível trabalhar utilizando recursos imaginários para esses alunos. Ao trabalhar essas questões, algumas vezes nós vemos que o adulto ele interfere, né? Ele não deixa essa construção ser feita, né? Então a brincadeira ela precisa ser feita de um modo que incentive a participação para a ação. É pela brincadeira que é possível estimular a criança no que se refere aos conteúdos escolares e se dá essa construção construindo conhecimento por meio das brincadeiras, relacionado ao conceito de zona de desenvolvimento proximal. Ali as pessoas estão interagindo, cada um com suas experiências, elas vão aprendendo juntas, vão se relacionando, há uma troca em compartilhamento. Então, juntos ocorre a aprendizagem, nessa relação de curiosidades, ideias, organizações, e é um compartilhamento de aprendizagem. E Vygotsky, ele explica o seguinte, existem muitas pesquisas em que se percebe esse desenvolvimento para alcançar a aprendizagem. E Vygotsky, visitando várias escolas, via. E, de fato, né, ele percebeu isso na prática, porque ele conheceu os alunos, né, sejam jovens ou crianças, vejam só. Em um quarto cheio de brinquedo, o menino e seu avião. O avião pousa. Pega o carrinho e o avião ao mesmo tempo começa a brincar. Bum! De repente, um acidente trágico. Embaixo de sua cama, pega uma caixa de brinquedo, olha, vai olhando, resolve sentar no chão, pega o avião, pega o carrinho, pega um monte de soldado de guerra e e o soldado de guerra morre em campo. E pum! Uma bomba. De repente, o canhão. Aí pega o carrinho, são dois carrinhos, tive uma ideia, pega uma linha de pipa, pega o pipa e a rapiola, e assim, como assim? Como assim? Por quê? Tá chovendo lá fora? Chovendo lá fora? Mãe, como assim? Estudar, não acredito que eu tenho que estudar. Tá bom, é uma senhora, né? E aí o menino resolve, vai à estante, pega o primeiro livro, mas não agrada. De repente, pega o segundo livro, abre esse livro, vê o barco, a caravela e senta para ler. E de repente navega em suas imaginações, no barco, com os marinheiros e o capitão do barco, remam, remam, e apressam o remo, e em outra dimensão do mar, uma caravela, com o capitão, e o capitão com a luneta, olha, aí o capitão do barco vê a caravela, remam, remam, e vai, e aquele mar em fúria, e os dois vão ao encontro, e de repente os marinheiros piratas pegam a espada em direção à batalha dos piratas e pá, 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 e tchum, 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 tchum. De repente é interrompido pela mãe. Como assim? Tá bom. Primeiro, Tá vamos observar a história da brincadeira da criança, ok? Então, tinha
a brincadeira do carrinho, tinha a chuva, a mãe chegou para dizer para estudar, depois a criança pegou o livro e foi lá escolher o livro, ficou admirado pelo visual do barco, e depois vocês perceberam que tinham duas histórias, né? Primeiro a imaginação e no segundo a história dentro de uma outra história, e o terceiro outra história, ou seja, a pessoa imaginando a história. Então, observem que não estava seguindo o livro, e foi tudo imaginação minha, que eu inventei. Então, como ela foi criada? Eu escolhi uma imagem, uma fotografia, fiquei lembrando e... Então, eu observei todos os detalhes daquela fotografia, né? Os brinquedos, as crianças brincando, e dentro daquela história que se seguia, né? Tinha outra história, tinha brincadeira, como vocês viram. E é assim, pode ser com jovens, né? Por exemplo, ó, essa fotografia, vocês estão vendo, que vocês imaginam. Então, o que vocês poderiam ver, né? Que qualquer pessoa, né, em se tratando de foto, imagem, mostrar para vocês como vocês podem apresentar uma narrativa. Viu como eu mostrei? É possível, né, incorporar, e você precisa pensar dessa forma, né, na hora de brincar, na hora de trazer, né, essa questão da literatura, porque vocês viram, precisa mudar as estratégias, né, as práticas de ensino, sair dessa tradição literária. Vygotsky, ele vai falar sobre isso. O principal problema é que, sabe, muitos ficam achando que essa parte histórica, lúdica, né, do brincar, atrapalha nos conteúdos. Vocês conseguem entender isso com clareza? Ficou claro mesmo essa questão de Vygotsky, questão do brincar, do aprendizagem por meio da brincadeira? Tudo ok? Então, Vygotsky ele vai explicar também as estratégias de atividades relacionadas à prática, né? Então, quando o professor vai apresentar uma história, ele precisa se adaptar, né? Então, vai fazer o lobo mau, precisa de expressividade corporal, chapeuzinho vermelho. Então, é muito importante o uso de roupas de acordo, né? Que tragam cores da história que se vai contar. É muito importante essa questão visual, essas informações que serão mostradas à criança. E o que nós podemos pensar, né, que é muito importante essas caracterizações dos personagens. Se não consegue se caracterizar com roupas, pode mostrar desenhos. Você viu como eu reproduzi aquela imagem? Então, vocês podem usar a imaginação, expressões, emoções de diversas formas, né? Então, lendo uma história para dar aquela narrativa como uma forma de despertar. Com surdos é assim também. Então, um exemplo, jovens adoram teatro e eu também gosto bastante. E eu adoro a visibilidade porque ela é uma característica muito forte, né? Esse processo de incorporação é importante para a formação. Eu lembro que participava de teatro, a história em narrativa não tinha esse diálogo, né? Verbais nem sinais. E era somente o corpo e em roda, e o segundo complementava nessa narrativa, e dentro de si cada um usava suas imaginações, contavam várias histórias, não tinha um modelo, se definia na hora e a gente fazia isso, era bem interessante, mas a gente até esqueceu do começo, porque algumas das histórias, né, dessas coisas eram longas, e enfim, conforme nós íamos lembrando, íamos adaptando também. As pessoas, elas precisam de liberdade, falta, né, porque as pessoas confundem o pensar com bagunça, né, a liberdade é bagunça, mas na verdade não é. A liberdade
sabe? Nada é perdido, tem o momento certo, estratégia certa. Então, o Vygotsky, ele fala do compensatório, que se não der para explicar de um jeito, usa uma outra estratégia. Esse recurso, esse uso irá compensar o entendimento, o desenvolvimento, a aprendizagem. Esse é o sentido do brincar, do lúdico. Então, temos o conteúdo e a complementação do processo compensatório.